Olá, bom dia a todos. Eu sou Tico, Valdemiro Oliveira do canal Servo do Rei, com a descrição Luz e Escuridão. Eu vou repetir. Chegou a Nanico aqui. Eu sou Valdemiro Oliveira do canal Servo do Rei, com a descrição. Luz e Escuridão. Qual você escolhe? Tava aqui refletindo, falando com a minha esposa, né? E quando eu estava falando com ela, o Senhor me deu essa palavra, essa mensagem, essa passagem bíblica interessante. Muito interessante. Quem leu, quem releu, quem ruminou essa passagem e tenta viver essa passagem bíblica sabe o que é ter uma experiência com Deus. No livro de 2 Reis, agora eu vou falar, claro, 2 Reis, no capítulo 4, verso 8. Fala assim. Pare para refletir. Hein? Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer todas as vezes que passava por lá e entrava para comer. Disse ela ao seu marido: Veja que esse homem passa sempre por nós, esse santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier a nós, ele se recolherá. Certo dia ele chegou, recolheu-se aquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço Geazi: Chama a sunamita. Chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: Dize-lhe, tu nos tens tratado com tanto desvelo. Agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela respondeu: Eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: Que há de se fazer por ela? Disse Geazi: Ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Para Deus, tudo é possível. Verso 15. Então disse Eliseu: Chama. E chamando-a, ela se pôs à porta. Disse Eliseu: Por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E respondeu ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Palavra do profeta de Deus, homem de Deus. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse seu pai: Ai, minha cabeça dói. Disse o pai dele ao moço: Leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Quero passar para vocês, deixar para vocês essa passagem bíblica interessante, deixar um comentário. Se fosse você, o que você faria? Teu filho, hein, ó, meu filho, a idade desse menino da Bíblia. Se deita nos meus joelhos ou no joelho da mãe e ao meio-dia ele morre, ele falece. O que você faria? O que você pensaria? Você que acredita que tem um Deus que pode todas as coisas, que para Deus nada é impossível. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, sabe todas as coisas, está em todo lugar, né? E é poderoso para tudo. Para Deus nada é impossível. E essa mulher ainda falou pro profeta, né? Não faz isso, só uma senhora de idade, né? Tal. Não mintas a tua serva. Como você se sentiria, vou repetir.
se o seu filho passasse por isso uma vez. Ela conhecia o homem de Deus e há um ano atrás ele havia falado para ela que ela ia conceber e ter um filho. Ou seja, ela merecia por tudo que ela fez aquele homem de Deus, o profeta Eliseu, né? No verso 21, fala assim: subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado, disse ela. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Sabendo que seu filho estava no quarto, sem vida, ali, né? Encontrou-se com o único mal irremediável, mas irremediável para nós, mas para Deus não, porque para Deus tudo é possível. Você teria fé dessa mulher? Será que nós temos a fé ao ponto de passar por uma situação difícil, até perder um filho, a pessoa passar por você, tá tudo bem? Não, tá tudo em ordem. Tá tudo ok. Mas a vida tá parecendo um bagaço de cana mastigado. Né? Olha que situação dessa mulher. Mas ela acreditava que indo ao homem de Deus, o Deus que ele servia, ressuscitaria seu filho. Vou continuar. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela e veio o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: olha, aí está a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Respondeu ela: vai bem. Verso 26. Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela respondeu: vai bem. Muitas vezes tem cristãos que... Nós, os cristãos, os que não são cristãos, passam por situações difíceis. E aí muitas vezes você acaba desabafando com alguém, né? Mas às vezes esse alguém, em vez de ajudar você em oração, sai fofocando para todo mundo o que aconteceu, até te condena ou condena aquilo que você contou, né? Se põe no lugar dessa sunamita. Está passando por um momento difícil, um momento de luta. E que luta, hein? Uma luta... Desculpa. Uma luta que não dá... Assim... né? Tentar se colocar no lugar dela. Imagina o meu Danico morto. Ah, eu vou correr a Deus. Eu teria a fé dela? Você teria? Pensa. Geazi perguntou sobre o marido, perguntou de tudo dela, do filho, e ela falou: ei, tudo vai bem. Mas seu filho estava morto. Vou parar por aqui, no verso 26. Depois você reflete nessa passagem, que é muito interessante e linda. E leia e saiba, e venha aprender o que é fé, o que é acreditar em Deus. Teve momentos na minha vida que eu achava que não tinha mais saída, que não tinha mais meio, que para mim somente a morte era o caminho. Eu já contei aqui num vídeo meu, que eu falei de duas visões que o Senhor me deu. Alguém pode até falar: esse cara é louco aí, ó.
falando de visão, Deus ele te mostra sim. Deus ele revela o profundo e o escondido, conhece quem está em trevas e com ele mora a luz. Está escrito entre Gênesis e Apocalipse. E essa mulher, com toda a angústia que ela estava, ela deixou seu filho lá, não se desesperou, não saiu gritando ao mundo, meu filho morreu, né? O marido, ela falou, ocultou até, omitiu isso, até do próprio marido, que o marido questionou, mas nem lua nova, né? Não é dia de ir lá falar com, com o profeta, e você vai, porque tem os dias específicos e tal. Ela falou, ei, tudo vai bem. Às vezes você está passando por uma dificuldade tão grande, por uma situação difícil, complicada, não parecida com a morte do filho dessa mulher, mas uma situação que você olha e fala, não tem saída. Mas para Deus tudo é possível. Eu já não, na minha vida, nos meus momentos de loucura, como eu já falei em outros vídeos, né? Eu usei muita droga, fumei, bebi, como eu falei, isso, né? Tá lá no meu vídeo que eu só não fiz, o resto eu fiz de tudo. Tá lá atrás, assiste os meus vídeos. A experiência vivida com Deus. E chegou um momento que eu falei, poxa, acabou a minha vida, não tem mais saída. E eu recorri a Deus. Recorri ao Espírito Santo. E hoje eu tô aqui. Comecei a fazer meus vídeos de novo, antes de voltar para qualquer denominação, porque o Senhor colocou no meu coração, e eu comecei a fazer, a mostrar aquilo que eu era, o que eu estava vivendo. Estou aqui, tenho lutado com Deus, com o Senhor, com as pessoas à minha volta me ajudando, orando pela minha vida. Eu me lembro que eu estava numa situação difícil, passei por uma situação difícil, até comentei da situação com a pessoa que eu presto serviço, o André. O André, obrigado. Né? Eu soldo para ele umas peças. Deus te abençoe grandemente, porque ele orou pela minha vida. Ele falou, não, vamos orar, Deus vai dar graça. Quando você for falar alguma coisa, fala com o homem de Deus, né? Vai falar para qualquer um, minha vida tá assim, tá assado, e papapá, né? Se não é uma pessoa de Deus, não fala, porque senão o mundo vai saber, e em vez disso ser sanado, vai aumentar, entendeu? Faça como esta mulher. E aí, vai tudo bem? Tudo vai bem, porque o Senhor é a minha destra, é a minha fortaleza em tempos de angústias. Como você está hoje? Se alguém te perguntar hoje para você, você está passando por uma situação difícil, e a pessoa te perguntar como você está, o que você diria? Você contaria tudo para a pessoa? Seja ela quem for. Você abriria seu coração, fala, não, eu tô assim, papapá. Às vezes é bom desabafar, às vezes é bom contar. Mas tem que saber para quem você conta, né? Não é para qualquer um. Né? Eu tenho conversado muito com a assistente social do CAPS, né? O Estevão. Meu carinho a você, Estevão. E ele tem me ouvido, me ajudado com palavras, criando planejamentos. E Deus na direção de tudo. Eu tô aqui hoje. Aí alguns podem falar assim, olha lá o drogado, o alucinado, o doido. Não tô doido não, agora não. Não tô alucinado, não tô drogado. Deus está dando graça e força. Muitos condenam pessoas que fazem isso e julgam. Como eu falei, um abraço. Hoje uma pessoa falar pra mim assim, aí Tico, tá bem? Pode não tá, posso por dentro tá massacrado. Mas eu falo, tá bem. Tá tudo ótimo.
porque o Senhor é minha destra. Pega essa mulher como exemplo. Eu falando com a minha esposa, e ela disse que um dia ela estava na igreja, congregada, cantava com os jovens, ela estava cantando, e o pai dela não era cristão, o pai dela fumava, bebia muito, se eu não me engano. E ele entrou naquele culto naquele dia, e naquele dia ele aceitou Jesus. Uma semana depois ele faleceu. Por muitas vezes que eu larguei de ir na igreja, eu não queria mesmo. Eu ia de vez em quando, pá, que nem eu falei, eu vou a hora que eu quiser, pá. Falando de denominação aí, lá no tempo, pá. A hora que eu decidir vontade eu vou. Então eu estava em casa, pá, minha esposa e meu filho foram pro templo, lá, tá vendo? Até tinha ensaio. E eu tava em casa, falei, eu vou nada. Aí eu, porra, tomei banho, coloquei a bermuda, já ia deitar e assistir. Eu falei, quer saber? Eu vou lá no culto. Meu coração ardeu e eu fui. Tava lá meu filho e a minha esposa. Quando a minha esposa me viu, eu acredito que ela ficou muito feliz, claro, óbvio, né? E também eu imaginei que ela tinha lembrado do pai dela quando fez isso. Como vai a sua família? Como vai o teu dia? Como vai no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia? Ainda que esteja difícil, falar vai bem, porque o Senhor é minha destra, ok? Deixar essa passagem para você, a Sunamita, que o profeta Eliseu orou e ela concebeu, e seu filho morreu, e ela foi atrás do homem de Deus, e Deus ressuscitou seu filho. Continue lendo, leia esse texto todo, essa passagem toda, e você vai ver. 2 Reis, capítulo 4, ok? Quando alguém perguntar para você, tá tudo bem? Ainda que com lágrimas, diga, vai bem, porque o Senhor é minha destra. Amém, querido? Amém, querida? Mostre às pessoas que você tem um Deus, dependendo da situação que você está. Tá ok? Obrigado a todos aqueles que me apoiaram, que me apoiam ainda, né? Principalmente minha esposa, a minha irmã, Claudete, com a gente conversa bastante. Muitas vezes que eu fui na casa dela, a gente conversa bastante. Legal, preciso, né? Precisava sentar com alguém e conversar muitas vezes. Então, obrigado. Valeu! Tudo vai bem, porque Deus é a minha destra. Eu sou Valdemiro Oliveira do canal, Servo do Rei. com a descrição, Luz de escuridão. como você escolhe. Eu e ele aqui escolheu a luz, estamos caminhando. Não é a luz ambiente, é a luz que é Jesus. Amém? Que vocês tenham um bom dia, que vocês possam estar sempre na presença de Deus, independente da luta que você esteja. Diga, ei, tudo vai bem, porque o Senhor é a minha destra. Deus te abençoe grandemente. Forte abraço.